Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem, conforme está prometido, profetizado pelo próprio Senhor Jesus. Eu queria que você prestasse atenção imediatamente nesse testemunho. O Ryan, ele é jornalista e esteve na Igreja Universal do Reino de Deus por muito tempo, mas ele vai falar do que ele era, como ele agia, a forma como ele procedia, se comportava, e que mostra o porquê que muitas pessoas estão nas igrejas, oram a Deus e não recebem. E só recebem quando elas realmente tiram a máscara, quando elas realmente tomam uma atitude sincera. Vamos assisti-lo e depois nós voltamos. Eu sou jornalista, eu nasci em Belford Roxo, um bairro pobre do Rio de Janeiro, que fica na Baixada Fluminense. Eu posso falar com certeza para você que eu fui um dos maiores picaretas que a Igreja Universal já teve como membro. Porque eu fui nascido e criado na Igreja Universal, eu fui consagrado no altar da Igreja Universal. A minha mãe tem 37 anos de Igreja Universal, então ela me criou nos preceitos da fé, sempre me ensinando o que era certo, o que era errado. E eu fui crescendo nessa fé. Eu achava aquilo muito bom, eu gostava muito. E aí eu fui crescendo, fui para o grupo dos adolescentes, amava aquilo, ficava lá toda quinta-feira, toda sexta, finais de semana, até que chegou o ensino médio, entrei no primeiro ano do ensino médio, e aí ali eu fui aprendendo o que é ficar, fui aprendendo o que é namorar, fui aprendendo que um jovem podia beber, um jovem podia fumar, e essas coisas começaram a me cativar, e isso acabou me afastando demais na igreja. Então aquele Ryan, que era o orgulho da mãe, que estava sempre na igreja ali com a mãe, que ajudava a mãe lá na igreja, estava sempre com ela, aquele Ryan começou a se afastar da mãe, começou a se afastar da igreja, e eu me lembro que a minha mãe ficava muito triste, porque ela criou a gente para ser homens de Deus, no caso eu e meu irmão, e minha irmã como uma mulher de Deus. E eu lembro de uma frase que ela dizia sempre aos domingos de manhã, quando ela chegava em casa, eu estava lá querendo nada, um jovem vazio, e ela chegava e falava uma frase assim para mim: Jesus mandou um abraço para você. Eu lembro que aquela frase me doía. Eu, como jovem, doía em mim, sabe? Porque quando ela falava, Jesus mandou um abraço para você, era como se uma faca estivesse entrando, sabe? Eu me sentia cada vez mais longe de Deus e me sentia cada vez mais vazio. Eu falava internamente para mim: o que você está se tornando? O que você está fazendo da sua vida?
Eu, depois que me afastei da fé, eu comecei a pegar trejeitos bem mundanos, trejeitos de fala. Eu comecei a mudar a minha fala, eu comecei a xingar. Se eu falasse 10 palavras, 7 seriam gírias, 2 palavrão e só uma que seria uma palavra normal. Então aquele Ryan estava irreconhecível. Comecei a consumir bebidas alcoólicas, comecei a beber, eu comecei a fumar. E aí quando eu entrei na universidade as coisas foram piorando, porque eu escolhi o curso de jornalismo e no jornalismo a gente tem um grupo de pessoas bem vastos, pessoas de tudo quanto é tribo, né? Digamos assim, pessoas que têm uma opinião A, uma opinião B, porém essa diversidade de opiniões elas eram unânimes em criticar a Igreja Universal. E assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, eu posso te dizer que eu neguei 3 vezes 33 a Igreja Universal. Eu ficava pensando comigo mesmo, poxa, se eu defender aqui, eles vão me chamar de ignorante, eles vão me chamar de burro, vão me tratar com indiferença. Então, para eu estar inserido naquela roda de amigos, eu já cheguei até a criticar a Igreja Universal. E chegou um momento da minha vida que nada estava dando certo para mim. Eu comecei a trabalhar em empregos que não me faziam feliz e aí a coisa foi ficando feia para o meu lado, porque eu comecei a ter dificuldades financeiras. Quando eu vi esse ciclo se fechando, as coisas ruins acontecendo, eu falei, não, eu tenho que ir para a igreja. É na igreja que eu vou conseguir melhorar um pouco essa minha situação. E aí fui para a igreja. Só que eu não queria abandonar o pecado. Eu queria viver uma vida clandestina da fé. Eu lembro que eu tinha um cronograma de pecado. É uma frase muito forte, mas eu tinha um cronograma de pecado. Como eu sabia, todos os dias das reuniões da Igreja Universal, eu sabia que a quarta-feira era dia de busca, dia de salvação. Então, eu pecava na segunda, eu pecava na terça, e aí na quarta eu pedia perdão a Deus. Na quarta eu falava, poxa Deus, eu me arrependo. Da boca para fora, não tinha arrependimento nenhum. E aí na quinta-feira eu vivia uma vida normal, direitinho, não aprontava. Mas aí chegava sexta-feira, eu partia para balada, partia para prostituição. Aí chegava o sábado, a mesma coisa. E aí no domingo eu voltava para a igreja para pedir perdão, para ouvir falar de salvação, me arrepender, entre aspas, e na segunda-feira tudo de novo. Então era um ciclo vicioso de pecado. Além de todo esse ciclo vicioso de pecado, eu sabia o que era o dízimo, eu sabia como devolver o dízimo. E eu na verdade, eu posso falar que eu não tocava no dízimo. Na verdade, eu nem devolvia o dízimo. Eu comecei a me tornar um homem muito pornográfico. Então eu me viciei na pornografia. E aí eu estava tão viciado em pornografia que eu fazia isso. Terça-feira à noite eu assistia pornografia, me masturbava. E aí chegava na quarta eu pedia perdão. Mas aí na sexta eu me prostituía, eu recorria à pornografia para no domingo eu estar pedindo perdão. E dentro dessas negociatas com Deus, eu já cheguei a tomar várias vezes a Santa Ceia, em vão. No fundo, eu sabia que Deus virava a cara para mim. Eu estava tão endemoniado, eu estava com a mente tão bloqueada, o mal me conduzia dentro da igreja. O mal me afastava das reuniões de libertação. Então eu tinha até estratégia quando tinha oração forte. Eu ia para o banco do meio, para o meio do banco. A fileira estava lá, eu ficava no meio, porque ali ia ficar mais difícil do obreiro entrar na fileira para colocar a mão na minha cabeça. Uma profecia da palavra, uma profecia de Deus se cumpriu na minha vida, que é de Deus não se zomba. Eu comecei a ter dores no peito, sentia dores no peito do nada. Eu comecei a desenvolver uma gastrite crônica muito grande.
comecei a ter problemas no estômago, tive um princípio de infarto novo, fui parar no hospital, eu morria de medo, tinha muito medo de morrer mesmo. Eu estava voltando da zona oeste do Rio, da Barra da Tijuca, e passando pela linha vermelha, eu estava dentro de um ônibus. E aí, nesse ônibus, do nada parou a linha vermelha. Começou um tiroteio muito grande, intenso, tiros de fuzil. E para piorar, eu estava vindo de uma prostituição. Então eu sabia que se eu morresse, se acontecesse alguma coisa ali comigo, se eu morresse ali, eu ia para o inferno. E aí eu estava em casa, pensando. E aí comecei a pensar no meu passado. E aí um dia eu fui tomar banho. Abri a gaveta onde eu guardava minhas roupas. E aí quando eu abri a gaveta veio uma foto. Tava eu e minha irmã. Eu chego a me emocionar porque foi muito forte, muito forte. Eu tava com um sorriso naquela foto, puro, sincero. E aí eu olhando aquele sorriso daquele Ryan de antigamente, eu pensei assim, caramba, eu era feliz mesmo. Isso é felicidade. E aí eu pensei assim, eu falei, eu vou voltar. Vou voltar a ser esse Ryan aqui. Isso era uma terça-feira quando eu vi essa foto. E aí eu fui para a igreja na quarta-feira. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu me preparei para aquela quarta-feira. O Bispo Macedo tem uma frase muito legal, que o bispo fala assim, com Deus é tudo por tudo. E aí eu fui para esse tudo por tudo. Eu falei, meu Deus, eu não sou digno da tua misericórdia, porque eu fui esse rapaz horrível esse tempo todo. Eu não sei nem se o Senhor vai me perdoar. Mas eu quero entregar essa vida velha para o Senhor. Eu não quero mais ter essa vida. Era tudo que eu precisava. Eu queria começar do zero. E eu falei, caramba, Deus me aceitou de novo. Deus me abriu a porta. Aquele dia foi glorioso. Eu me levantei, parecia que uma manada de elefante tinha saído das minhas costas. Eu me senti liberto. Não manifestei com demônios, não precisei de oração forte, mas ali eu fui liberto. E ali eu tive um encontro com Deus. Ali eu conheci Deus pessoalmente. Eu posso dizer pessoalmente, mas Deus é Espírito. Não, mas eu tive com Deus ali naquele dia. E ali eu comecei a viver numa novidade de vida. Eu fui para casa, tive que ir para casa, mas aquele Ryan já tinha se transformado. Aquele Ryan não era mais o mesmo. Aquele Ryan que pegava o celular para entrar na internet e abrir em sites pornográficos, pegava o mesmo celular, mas para ouvir pregação. Aquele mesmo Ryan que ia para a rua, via as meninas olhando para ele, logo pedia o telefone, trocava informações com ela, virava o rosto para essas meninas. E aí eu fui perseverando. E como eu já sabia do Espírito Santo, desde novo, o Espírito Santo até uma época para mim era lenda. Porque eu só ouvia falar do Espírito Santo, mas nunca tinha tido uma experiência de fato com o Espírito Santo. Então eu sabia que para eu resistir ao mal, eu precisava ter o Espírito Santo. E aí até que é uma frase que não é bíblica, ela é bem clichê, mas eu acredito que cabe nesse momento. É que Deus ele não demora, ele capricha. Cheguei na igreja para a reunião das 18 horas, de forma completamente despretensiosa, sem ansiedade, sem nada. E a busca estava acontecendo em frente ao altar. E aí eu cheguei. Essa cena é maravilhosa, porque eu estava do ladinho do altar, do ladinho. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo. E aí num dado momento, de forma inexplicável, um gozo, uma alegria
ela se apossou do meu ser. E ali eu buscando, eu comecei a rir, eu comecei a chorar. É uma coisa sobrenatural, porque não tem como o ser humano rir e chorar ao mesmo tempo. Ou ele está rindo ou ele está chorando. Mas ali eu chorava de rir e ria de chorar ao mesmo tempo. E aquela alegria tomou conta do meu ser. E eu comecei, e assim, como o Espírito Santo ele é domínio próprio, dentro de mim eu sabia o que estava acontecendo. Eu sabia, caramba, eu estou recebendo o Espírito Santo. Aquele cara está recebendo o Espírito Santo, olha só. E aquela alegria se apossou de mim. Eu comecei a buscar, comecei a agradecer a Deus, comecei a glorificá-lo ali. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo, naquele dia. Eu lembro que eu saí muito feliz daquela reunião. Acabou a busca, eu queria ir lá na frente abraçar o pastor. Eu queria abraçar o membro que estava do meu lado. Eu queria falar de Jesus para outra senhora. Eu comecei a querer falar para todo mundo de Jesus. Então, o céu estava dentro de mim. Aquele Jesus que eu via desde a minha infância, ele me deu o Espírito Santo. Esse Jesus, ele selou assim: esse é meu. Eu sou o cara mais feliz do mundo. Porque eu sei para onde vai a minha alma. Eu sei que eu vou encontrar esse Jesus que teve misericórdia de mim. Mas assim, enquanto esse Jesus maravilhoso, ele não me leva e ele não volta, eu estou aqui vivendo nessa terra, mas a promessa se cumpriu na minha vida. A promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpriu. A promessa de que a gente teria uma vida completa, né? Porque hoje, aquele cara que sempre sonhou em se casar, hoje eu sou casado, muito bem casado, com uma esposa que me faz feliz demais, uma mulher de Deus. Ele me deu uma mulher de Deus. Hoje eu estou muito bem empregado. Como eu disse, eu sempre quis ser jornalista, então eu sou um jornalista que trabalha numa das maiores emissoras do mundo. Eu sou reconhecido na minha profissão. Eu, com 24 anos bem novinho, eu recebi um dos maiores prêmios do Brasil. E o meu nome saiu para o Brasil inteiro. Não que isso me encha, mas isso é para mostrar a glória de Deus e onde Deus pode fazer uma pessoa chegar. Porque a minha maior dádiva, a minha maior bênção, o meu maior tesouro que eu recebi, que Deus pôde me dar, não foi meu casamento, não foi minha vida financeira, não foi meu trabalho, não foi meu nome, não foi nada. Foi o Espírito Santo. Isso foi o maior tesouro. Foi a melhor coisa que me aconteceu, porque quando eu penso que eu tenho o Espírito Santo, quando eu penso... Porque como o bispo ensina a gente, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o próprio Deus dentro da gente. Então, quando eu penso que eu tenho o próprio Deus dentro de mim, eu me sinto uma pessoa mais que lisonjeada, porque aquele rapaz que zombava desse Deus, aquele rapaz que escarnecia esse Deus, hoje esse Deus teve misericórdia dele. Hoje esse Deus deu o Espírito dele para ele. E eu tenho o Espírito dentro de mim. Então é o meu maior tesouro, qual eu não troco por nada nesse mundo, não negocio. Se eu perder minha esposa hoje, se ela for embora, se eu perder minha mãe, meu pai, que eu amo muito, que foram meus exemplos, se eu perder meu trabalho, não vai me atingir, porque eu tenho o Espírito Santo. E isso é o que me basta. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade.
Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Volta. Ainda sou o seu amigo de verdade. Domingo, no último dia da semana do propósito de oração, vamos realizar uma oração especial por todas as mães. Você que é filho ou filha, ama e considera sua mãe, ofereça esse presente. Esteja com ela nesse dia especial. E se você é uma mãe que ainda sofre com a dor e o abandono de seus filhos, esteja conosco e participe neste domingo da oração especial por todas as mães. Domingo, às 6 horas, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal. Pois é, minha amiga e meu amigo, esse domingo é o Dia das Mães. E nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus a Mãe Maior, a Mãe que nos deu refúgio, nos deu amparo, a Mãe que nos deu aquilo que nós precisamos, o leite espiritual, o leite que faz a gente ter saúde e crescer e desenvolver. Então, neste domingo, oração especial para as mães também. Você que é mãe, que tem chorado pelos filhos, você deveria comemorar, não é verdade? Ou melhor, os seus filhos deveriam se envolver com você e celebrar a sua maternidade,
mas você tem chorado porque estes filhos estão aprisionados, muitos estão presos, outros estão hospitalizados, outros estão na bandidagem, enfim, perdidos. Nós vamos orar, vamos clamar, vamos fazer um clamor enorme em todas as igrejas universal do Reino de Deus em favor das mães. E você é a nossa convidada. Agora, eu queria que você prestasse atenção nesse versículo, nessa palavra que Jesus falou. Olha só a promessa dele. Ele disse: mas quando vier o Consolador, é o Espírito Santo que Jesus considera o Consolador também. Ele é o Espírito de vida. Nós falamos esses dias que ele é o Espírito de sabedoria, de conhecimento, de ciência, de temor. Ele é o Espírito do Senhor, ele é o Espírito de conselho. Mas ele é consolador, ele consola, ele conforta. E eu creio que neste domingo nós temos uma boa chance para buscar e receber o Consolador, especialmente você que vem chorando, que vem se lamentando, que vem gemendo por conta de estar sozinha nessa luta contra o mal que opera, que faz com que os seus filhos sejam totalmente perdidos. Jesus diz: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, quer dizer, Jesus disse, garantiu, que eu da parte do Pai vos hei de enviar. Quem dá o Espírito Santo é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, testemunhará de mim. Então, o Espírito Santo é o único que nos revela Jesus, que nos apresenta Jesus. Você pode ser uma pessoa cristã, você pode ler a Bíblia, você pode ter todas as informações a respeito de Deus, do Velho Testamento até o Novo, você pode ter todas as informações maravilhosas. Porém, se você não conhecer, se você não tiver recebido o Espírito Santo, você continuará vazia e ignorando o que diz o texto sagrado, porque o Espírito Santo é quem nos ensina a entender a palavra dele. Por isso ele é chamado de Espírito de entendimento, entendimento. Ele faz-nos entender a vontade do Pai e ele faz-nos entender a vontade dele através das Escrituras Sagradas. Então, o recebimento do Espírito Santo é fundamental para a sobrevivência da fé cristã. É impossível uma pessoa viver na fé cristã sem o Espírito Santo. É tão forte, que o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer: quem não tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito de Jesus, não pertence a ele. Então, quem não tem o Espírito Santo não pertence a Jesus. E se não pertence a Jesus, pertence a quem? Você sabe que só existe dois nesse mundo. Existe o Mamon, dois senhores nesse mundo, o Mamon e o Senhor. Quem não pertence ao bem, pertence ao quê? Ao mal. É óbvio isso. Se você pertence ao bem, o mal não tem acesso a você. Mas se você não pertence ao bem, então o mal tem o seu serviço, tem a sua atenção, tem a sua opressão na sua vida, porque lhe falta o Espírito da vida, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor Jesus. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o maior investimento que você possa fazer na sua vida, que você deve fazer na sua vida. Acima de estudos, acima de casamento, acima de conquista material, acima da sua vida profissional, o Espírito Santo é o Espírito que finalmente dá a vida que a gente precisa. Especialmente, por exemplo, pessoa que tem depressão. Por exemplo, nesta sexta-feira, nós temos uma reunião especial ao meio-dia só para pessoas depressivas. Só para pessoas depressivas. Então, o que é uma depressão? A depressão é a ausência total do Espírito Santo.
Mas quando a pessoa vem, por exemplo, participar de uma reunião dessa, e nós expelimos o espírito da depressão, o espírito da ansiedade, ela fica livre e tem condições de receber o Espírito Santo, que está pronto para fazer morada nessa vida. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia, você é nosso convidado, tanto aqui no Templo de Salomão, como em qualquer outra igreja universal do Reino de Deus. Agora, eu queria que você assistisse mais um testemunho. Alguém que também foi tocado pelo Espírito Santo e teve a sua vida transformada. Por favor, vamos rodar. Meu nome é Marcela Palhares, eu sou arquiteta e urbanista. Eu vim de um lar bastante conturbado, os meus pais sempre brigavam bastante. Aparentemente eles viviam bem, mas dentro de casa eles brigavam muito. Os meus pais na época eram espíritas. Eu com a minha irmã, quando pequena, a gente sempre ouvia os dois brigando bastante, acordava de madrugada, os dois estavam brigando. Meu pai às vezes incorporava com o espírito, queria matar ela. A minha irmã e eu ouvia muitos barulhos dentro de casa. E aí eles tiveram uma separação rápida, de uns 3, 4 meses, e foi onde a minha mãe resolveu ir até uma casa de encosto procurar ajuda. Lá eu com a minha irmã conversava com os espíritos. E aí eu comecei a sentir, desde antes eu já tinha um vazio muito grande, né? Eles viviam dentro de casa, mas de uma certa forma eu me sentia sozinha. Então, desde pequena eu queria chamar atenção. Aos 14 anos isso se agravou. Então, eu já queria fumar cigarro, eu queria ser já uma pessoa adulta. Então, aí eu fiz de tudo para chamar atenção. Eu pintava o cabelo diferente, cada dia eu estava com uma cor diferente no cabelo. Eu cheguei a raspar minha cabeça, passei uma máquina. Fiz várias tatuagens, coloquei piercing, andava com roupas de rock, preta, escura, tudo tentando chamar atenção. Como se não bastasse, em uma festa eu conheci o lança-perfume, foi onde eu comecei a me envolver com as drogas. Falei, não, é só um lança-perfume, não vou a partir disso. Passou durante um tempo e aí eu quis experimentar outras drogas, mas por curiosidade. Depois eu já queria algo mais forte, aí eu fui para a cocaína. Aí da cocaína já comecei a cheirar thinner, cola de sapateiro e a cocaína e a maconha junto. Nos momentos que eu usava droga eu me sentia a pessoa, me sentia forte, me sentia autêntica, né? Me sentia como se todo o poder tivesse comigo, né? Me sentia cheia, já não tinha mais aquele vazio, já não tinha aquela necessidade de chamar atenção, estava tudo certo, até passar o efeito da droga. Eu comecei a pensar em suicídio quando eu estava usando drogas, não no efeito já de drogas, mas sempre quando eu passava eu falava, a única maneira de eu terminar com isso é me matando. Nunca tentei o suicídio, mas eu sempre pensei. Então eu chegava na beirada de uma varanda, de uma sacada, eu pensava em me jogar. Estava dirigindo, eu pensava em me jogar para cima de um caminhão, né? Eu sempre pensava coisas que pudessem acabar com aquilo ali. Eu conheci uma pessoa, comecei a namorar com ela e sofri vários problemas sentimentais. Eu sofri vários abusos físicos, né? E abusos de palavras, né? E eu sofri muito, porque eu achava que ali eu fosse resolver meu problema e que eu fosse ser feliz, e eu não fui. Tudo que eu tinha imaginado para mim de vida sentimental tinha sido o contrário daquilo. Eram muitas agressões físicas, muitas agressões verbais, e aquilo me deixou completamente frustrada. Então a gente estava noivo e começou a brigar bastante. Eu era extremamente possessiva, extremamente ciumenta. Tudo aquilo que eu tinha visto quando criança, que meus pais não viviam bem, eu trouxe para dentro do meu casamento. Foi onde eu cheguei na igreja. Cheguei num propósito muito forte e ali, o primeiro dia eu já fiquei livre das drogas, já consegui ter forças para nunca mais usar. Então tudo que eu via que eu tinha que abrir mão, eu abri mão. Eu era uma pessoa extremamente temperamental, extremamente nervosa, ansiosa, ciumenta, briguenta, falava muito alto, brigava, ofendia as pessoas, era muito mal educada. Então eu sabia que eu ia sair dali diferente. Eu tinha convicção de que aquele seria o meu dia.
Então, no meu lugar, eu falei, Deus, eu preciso ser lavado, eu preciso esquecer todo aquele passado que eu tive lá atrás. Eu já decidi mudar de vida. Então, agora eu preciso do Espírito Santo para poder permanecer, para poder alcançar o que eu nunca tinha tido antes, que era Deus mesmo, um pai perto de mim. Eu senti Deus me lavando. Eu chorei muito porque eu senti o momento que Deus me lavou de todo o pecado. Mas quando o Espírito Santo desceu, eu não senti nada. Aqueles vazios que antes eu sentia lá no mundo, tentando me preencher com droga e que era passageiro, ele passou a ser uma paz completamente diferente de tudo aquilo e que nunca saiu de mim. Então eu tenho a plena certeza de que Deus é comigo, tive a plena certeza de que Ele era naquele momento comigo, mudei completamente o meu jeito de falar, de me expressar, o meu jeito de vestir, não por algo forçado, mas é que a mudança aconteceu dentro de mim. Uma vontade muito grande de falar para as pessoas tudo aquilo que eu tinha passado e que Deus realmente ele era vivo, Ele estava ali. Não é um Deus que eu oro e que eu acredito que esteja sei lá quantos quilômetros de distância. Não, Ele está ali. Eu fecho os olhos, a minha fé me confirma que Ele está ali. Então, através do Espírito Santo e da mudança das minhas atitudes, o meu casamento ele foi transformado. Hoje a gente vive como se tivesse recém-casado. Eu posso dizer hoje que a minha casa é um lar. E além da parte profissional também, que eu era bastante insegura, isso me trouxe uma certeza muito grande também de quem eu sou, do trabalho que eu apresento hoje para as pessoas. Isso me trouxe uma confiança muito grande de como pessoa, como filha, como esposa e como profissional. O Espírito Santo para mim representa tudo. Tudo que eu busquei um dia, tudo que eu busquei em relacionamentos, em drogas, em qualquer outra coisa. O Espírito Santo ele simboliza tudo para mim hoje. Eu não posso viver sem o ar que eu respiro, assim como eu não posso viver sem o Espírito Santo. A Marcela que eu sou hoje é o que o Espírito Santo é hoje dentro de mim. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer de novo é deixar o velho eu diante do altar e receber um novo coração. Não basta conhecer suas promessas, profecias, também não basta crer que Jesus Cristo é o Messias. Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus. Tem que se nascer da água para lavar o que é passado. Tem que se nascer do Espírito, Ele muda o velho estado. É ficar feito criança que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada pelo olhar do Pai. Nascer de novo é deixar de ser senhor de si, apenas ser servo diante de Deus. Nascer
vida agora. Sexta-feira, no Templo de Salomão, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Eu só pensava como matar, para acabar com aquela dor. Como você tem reagido a esse diagnóstico? A minha mãe me levou no médico e eu cheguei a fazer vários tratamentos, tomando remédios, calmantes. Por que os métodos não estão funcionando com você? E eu já não sabia mais o que fazer, não tinha o que fazer, o que tomar. Eu ajoelhei e pedi, Deus, me mostra o caminho. Se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, no Templo de Salomão, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão, sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas 3 minutos, você ficará livre da depressão. Graças a Deus. Acabou a depressão. Tô dormindo, não tenho mais depressão. Hoje eu só choro na presença de Jesus. Compareça nesta sexta-feira no Templo de Salomão, no maior tratamento para a cura da depressão. Às 10 horas, meio-dia, 15 horas e 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, ou em uma Universal. Meu nome é Daniela Teixeira, eu tenho 48 anos, eu sou coach e psicopedagoga. E quando eu ouvi falar da Igreja Universal a primeira vez, do Bispo Macedo, eu confesso que eu ouvia o que as pessoas falavam, né? Então eu tinha um certo asco da igreja e do bispo, porque eu pensava comigo, como é que pode uma pessoa enganar os outros, né? Devem ser pessoas humildes que frequentam aquela igreja, pessoas sem instrução, né? São facilmente enganados, e eu tinha esse preconceito de ouvir as pessoas falando e do que eu via na mídia também, do que aparecia no jornal. Inclusive, quando eu ouvi a notícia de que o bispo tinha sido preso, lá dentro do meu coraçãozinho eu pensei, bem feito, até que enfim esse homem teve o que ele merecia. E eis que um dia, apesar de eu ter uma formação, apesar de eu ter um marido bom, uma pessoa boa do meu lado, e apesar da gente ser palestrante nessa filosofia oriental, eu sofria de uma depressão terrível. A gente chegou num ponto, assim, financeiramente, que eu acho que abala qualquer casal, num ponto de eu não ter, na época, 10 centavos para comprar um filão, de eu ter vontade de tomar um café de manhã e não ter. Tamanho foi o buraco que a gente chegou. Eu, assim, sofria de uma tristeza, de um vazio, tinha um buraco dentro de mim que eu não conseguia lidar mais com aquilo. Ouvi um testemunho na TV, na época não citava o nome da Igreja Universal e tinha o endereço e se falava, venha para a Catedral da Fé. Só que o testemunho que eu ouvi aquele dia, a mulher estava contando a minha vida estava sendo contada através da boca dela. E eu fiquei assim, com os olhos arregalados naquele testemunho, e eu fiquei ansiosa para saber o que aquela mulher ia falar e qual ia ser o desfecho da vida dela, e eu fiquei assim aflita. Me fala onde você foi, o que você fez, porque eu já tinha ido em tudo quanto é lugar, eu já tinha buscado em todos os lugares, e eu nunca tinha encontrado o preenchimento desse vazio, a paz que eu buscava, dormir, eu queria paz, eu só queria paz. E aí essa mulher fez o convite no final do testemunho e eu anotei muito bem o endereço. E quando meu marido chegou em casa, eu falei para ele, eu falei, olha, eu tenho um endereço aqui de um lugar que eu quero ir, eu sei que você já foi em todos os lugares que eu pedi para você ir comigo, você já foi, e eu queria ir em mais esse lugar. E vou te falar uma coisa, vai ser o último lugar que a gente vai pôr os pés juntos, porque se esse lugar, se Deus não fizer na nossa vida o que fez na vida dessa mulher, cada um vai seguir sua vida e a gente vai se separar e cada um vai tocar sua vida e vamos ver o que vai ser das nossas vidas. Foi essa a proposta que eu fiz para ele. E foi muito engraçado porque quando eu cheguei na igreja,
eu não vi placa nenhuma Igreja Universal do Reino de Deus, porque senão com certeza eu não teria entrado. Eu cheguei, entrei na igreja, estava escrito Jesus Cristo é o Senhor, até então tudo bem. E olha, eu falo, às vezes as pessoas não acreditam. Eu não me lembro se foram 3, 4 ou 5 reuniões que eu participei da igreja sem saber que era Igreja Universal. E aí um dia, eu saindo de uma das reuniões, vem um jovem, me perguntou assim, a senhora tem filhos? Eu falei assim, não tenho. Ele falou, então vou te dar um panfletinho para uma reunião que a gente vai ter, às vezes a senhora tem um sobrinho, alguma coisa. Quando eu peguei o panfleto que estava escrito Igreja Universal do Reino de Deus, olha, eu quase tive um piripaque, mas aí eu falei assim, na hora eu pensei comigo, não adianta, eu já estou apaixonada nesse lugar, porque eu vim 2, 3 vezes, eu já consegui dormir, eu já consegui levantar, fazer as coisas em casa, eu já consegui fazer comida. Meu marido ficou impressionado, ele falou assim, olha, quanto tempo que eu te vejo aí praticamente largada em cima de uma cama, né, chorando por qualquer coisa, tudo que me falava eu chorava. E ele começou a ver brilho no meu olhar. Então, quando eu vi que era Igreja Universal do Reino de Deus, eu já estava apaixonada por esse Deus maravilhoso, pelas pessoas que estavam ali se importando comigo sem perguntar o meu nome. Eu estou conhecendo Deus através da igreja que eu falei que eu nunca ia colocar os meus pés, né? Então, assim, foi muito maravilhoso, né? Então, isso já tem 20 anos. Eu peço que o bispo me perdoe, porque, na verdade, eu pensei coisas terríveis. Lá dentro de mim, eu falei aquele bem feito, meio calado, quando ele foi preso. E falei, esse homem teve o que ele merece. E hoje eu fico vendo, assim, a vergonha, né? Porque eu tô aqui no lugar que ele ajudou, né? Que a obra, a gente fala que é a obra de Deus, a obra do Espírito Santo. Mas o lugar que ele ajudou a erguer, e eu tenho orgulho de fazer parte dessa família. Eu tenho, assim, uma alegria de vir para a igreja todos os dias. Eu venho várias vezes na semana. Não sou uma cristã domingueira. Eu venho várias vezes, eu venho buscar os meus propósitos. Hoje eu sou uma pessoa feliz. Meu casamento, muitas pessoas me conhecem, sabem que meu casamento é abençoado para quem chegou com os pés praticamente cada um de um lado separado. Eu tenho um casamento abençoado, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa... Aquele vazio, aquele buraco foi preenchido pelo Espírito de Deus. E eu só tenho a agradecer, em primeiro lugar, a Deus, em segundo lugar, ao bispo e à igreja, né? É a minha casa, é a minha faculdade espiritual, é a Igreja Universal. E eu, assim, faço um convite para as pessoas que já... um desafio, assim, para as pessoas que também têm esse tipo de pensamento e esse preconceito por causa do que houve de outras pessoas. Vem ver com seus próprios olhos, né? Eu vim e aquilo que eu falei para o meu marido há 20 anos atrás, que eu falei que era o último lugar que eu ia pisar com ele e que se aqui eu não encontrasse esse Deus que aquela pessoa falou no testemunho, que eu ia embora para um lado, ele ia para o outro, Deus cumpriu a palavra dele comigo. E a gente está junto e está feliz e a gente é um casal abençoado. Então eu desafio as pessoas que também aí ouviram falar alguma coisa, venha ver com os teus próprios olhos, porque eu estou há 20 anos e eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Viviane Barbosa, eu tenho 30 anos. Eu cresci em uma família sem estrutura, né? Os meus pais, eu cresci vendo os meus pais brigando. Entre os meus 15 para 16 anos foi aonde eu comecei a ter amizades e foi aonde eu comecei a sair. Entre amigos eu queria ser aceita por eles, então é aonde eu acabava fazendo as mesmas coisas que eles. Eu comecei a ir para balada, foi aonde eu comecei a experimentar bebidas, foi aonde que eu ficava muito bêbada entre eles. Eu dormia no dia e à noite eu ficava acordada. E era onde vinha pensamentos de tirar minha própria vida, porque eu estava no mundo, porque eu estava ali naquele momento, porque minha mãe e meu pai me colocou no mundo. E eu buscava uma felicidade que não era ali, né? Então, eu pensava em tirar minha vida. Tomei para mim assim, vou tomar esse veneno, eu vou deitar, vou dormir e amanhã eu não vou estar mais aqui. Era essa a minha intenção. Eu queria mudar de vida, mas eu não sabia como.
Porque eu via minha mãe, por mais dificuldade que ela tinha, por mais luta que ela tinha, mas ela estava ali, cuidando da gente mesmo assim. Mesmo assim, ela estava ali com a gente. E eu queria ser igual a minha mãe. Foi quando eu fui com ela para a igreja. E eu lembro que o homem de Deus que estava no altar, ele falou tudo que eu estava precisando. Aquilo que ele falou, eu queria. Aquela força que ele tinha, aquele desejo de viver que ele tinha, eu queria. Aquela felicidade que ele passava pra gente, eu queria. E foi aonde me despertou. Foi aonde que eu falei, é aqui que eu tenho que ficar. É aqui que vai mudar a minha vida. Então, como ele falava aquilo, eu quero ter esse Espírito Santo. Se eu preciso ter essa força, essa vida que ele está falando, é o Espírito Santo que eu tenho que ter, então é ele que eu quero ter. O que eu preciso fazer para ter o Espírito Santo? Mesmo não entendendo nada, mas eu meditava, eu tentava buscar a Deus em primeiro lugar, eu tentava estar em comunhão com Deus 24 horas, até mesmo na rua. Às vezes eu estava sozinha e eu ficava ali falando com Deus. E foi aonde que eu vi que realmente eu precisava. Eu me dediquei. Eu provei para Deus. Eu provei que eu queria ter o Espírito Santo. Mas eu lembro que numa quarta-feira, uma reunião à noite, e ali a gente estava buscando o Espírito Santo e algo magnífico aconteceu. Não tem palavras para dizer como aconteceu, mas foi um grande dia. Esse dia que eu recebi o Espírito Santo é uma certeza, é uma paz tão grande. Você não quer parar de buscar. Eu recebi o Espírito Santo. E graças ao Senhor pela sua misericórdia. Porque não é fácil. Viver aqui não é fácil. Não é fácil. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tenho a agradecer o homem de Deus que estava lá, que eu tenho o maior carinho por ele. E agradecer à Igreja Universal por ter me apresentado o verdadeiro Senhor Jesus. O meu relacionamento hoje com a minha mãe, a gente vive juntas, né? A gente vai para a igreja juntas, hoje fazemos a obra juntas. Então, no momento que a gente está junta, a gente se dá bem. Né? Eu me dou bem com meu pai também, meus pais não moram juntos. Eu me dou muito bem com o meu pai. Referente aos meus irmãos também, a gente dá super bem. Eu me dou super bem, eu tenho 4 irmãos. Eu me dou super bem com eles. Né? Hoje a gente tem uma comunhão, hoje somos irmãos mesmo, né? Irmão amigos. Porque hoje saímos juntos, hoje a gente fica entre nós, a gente se diverte juntos, a gente dá risada juntos. Hoje eu tenho um relacionamento, eu namoro. Ele também faz a obra junto comigo. Aquele vazio que eu tinha dentro de mim, hoje eu não tenho, eu sou completa. Hoje eu sou feliz. Eu não tenho mais aquele vazio. Nem passa mais o vazio. Hoje eu sou feliz. Que maravilha, né? Esse é o nosso salário, tem sido o nosso salário. E quanto você não tem ideia o quanto a gente fica alegre, feliz com esses testemunhos, porque isso mostra que Deus ouve as nossas orações. Não porque nós merecemos, mas porque confiamos que Ele faz aquilo que Ele promete, que Ele fará aquilo que Ele prometeu. E é o que vai acontecer nesta sexta-feira. Aqui ao meio-dia, aqui no Templo de Salomão, ao meio-dia, você que está com depressão, você que está perdida na depressão, desesperada, meio-dia, amanhã, você é a nossa convidada. Agora nós vamos falar com Deus em seu favor. Pegue um copo com água, se for possível, vamos falar com Deus em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra.
Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Meu Pai querido e amado, bendito seja o teu nome glorioso. Bendita seja a tua palavra que nos ilumina, que nos ensina o caminho da vida. Bendito seja o teu Espírito que honra a tua palavra, atendendo às necessidades daqueles que te invocam em espírito e em verdade, daqueles que te invocam, ó Senhor Jesus Cristo, de todo o coração. Ó meu Pai querido, eu quero te pedir por essas pessoas. Eu peço que o Senhor venha consagrar esse copo com água, essa garrafinha de água, para que de alguma forma, quando essa criatura beber e essa água tocar no seu estômago, haja, meu Deus, uma libertação completa e total. Haja, meu Senhor, o cumprimento da tua palavra, porque a tua palavra diz que se 2 ou mais pessoas concordarem na terra, será feito no céu. E eu concordo com essa criatura, que talvez esteja aí sozinha, chorando, gemendo, lutando, meu Deus, para sobreviver a essa situação de depressão, tristeza, angústia, e que tenha ouvido vozes, mata-se porque você vai descansar. É mentira, essa voz é mentirosa, porque quando a voz é de Deus, Ele oferece vida, esperança, Ele oferece vida com abundância, não um desespero total como a morte. Não, minha amiga, meu amigo, em nome do Senhor Jesus, seja livre aí onde você está, seja livre dessa maldita voz, seja livre dessa maldita imagem que você vê, seja livre dessa maldita depressão, dessa maldita ansiedade, seja livre de todas as suas maldições, porque em o nome do Senhor Jesus Cristo há poder para você ser livre, assim como eu. Em o nome do Senhor, amém e graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Minha amiga, o caminho da vida é sacrifício, né? O caminho para você ser livre é um caminho, com certeza você vai ser livre, mas você tem que caminhar com as suas próprias pernas. Por exemplo, nós podemos orar para você, mas não podemos obedecer por você. Nós não podemos sair da sua casa por você. Você tem que sair para vir em busca daquilo que Deus tem prometido para aqueles que o buscam. Essa é a fé inteligente. Você obedece a palavra de Deus, a palavra de Deus garante a resposta para você, tá bom? Amanhã, aqui no Templo de Salomão, ao meio-dia, você é o nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar.